Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo juntos o aconchego do inverno e poder contar com a sua companhia nessa primeira edição comemorativa do aniversário de 5 anos do nosso programa Sim para a Literatura. Portanto, tenha em mãos uma xícara de café bem quentinho, no exercício do afeto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos externar a nossa gratidão pelas parcerias que construímos ao longo desses 5 anos, com edições semanais ininterruptas, tendo como propósito estimular as pessoas ao contato com os livros, construindo e incentivando afetos para dizer sentimentos. Dizer sentimentos é um caminho sem volta, sem saber da ida, sem prever a partida. Dizer sentimento é vida, beleza incontida, solidão bem sentida. Dizer sentimentos é mais que a sorte, mais que a prole, mais que a própria morte. Dizer sentimentos é expelir, é ter orgasmos de sentir. Estimulando a participação de várias gerações de leitores. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. Mas essencialmente utilizando esse espaço para promover novos talentos nas trilhas da literatura. Eu quero fazer as pessoas se emocionarem, chorar, sorrir, porque é isso que um livro faz. Ele motiva as pessoas também. Porque você vê que aquilo que você lutou, correu atrás, está começando a dar certo, que você está conseguindo finalmente realizar o seu sonho, mas também por aquele de, não só por mim, mas aqueles que estão atrás de mim. Tipo, vão lá, vocês conseguem, continuem escrevendo, insistam que vocês também vão conseguir. É para influenciar também os escritores futuros. E vivenciando a essência da leitura. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. E para juntar todas essas querências, na entrevista desta semana, nosso convidado é Josemar Baroni. Josemar é morador de Rio Bananal, aqui na região norte do Espírito Santo, é professor na área de administração, mas um apaixonado por leitura e por escrita. Foi um dos primeiros escritores a participar do nosso programa Sim para a Literatura em agosto de 2016 e está publicando o seu 21º livro. Num bate-papo sem fronteiras, conversamos sobre suas experiências de leitura e de escrita e, claro, sobre retornar ao nosso programa Sim para a Literatura.
Mais uma vez agradecendo aí, né, o convite e te parabenizar aí pela sua persistência, né, pelo seu protagonismo voltado aí para a literatura. A gente sabe das limitações, das dificuldades. Então, assim, é muito bom estar aqui e tenho acompanhado, assim, outras pessoas que estão vindo aqui. Eu acho que é uma oportunidade grande de falar um pouco do trabalho, de mostrar para as pessoas e que através, né, do programa outras pessoas podem também apresentar seus trabalhos e ajudar também nessa divulgação. Acho que isso é muito importante para o escritor. O escritor, ele tem, a gente fala 3 desafios, né? O primeiro é escrever o livro, publicar o livro, que é o segundo, e o terceiro é fazer com que as pessoas leiam, né, e tenham interesse pela obra, né? Então, eu acho que o programa, tenho certeza, o programa é uma forma de ajudar a divulgar não só, né, o meu trabalho, como de todos os outros escritores e outros artistas também, não só escritores, né? Então, parabéns aí, parabéns também ao canal, né, toda a equipe, né, toda essa estrutura montada, dedicada à literatura. Estou aqui para dizer que foi uma grande honra participar do programa Sim para a Literatura, ainda nesse ano de 2021, um local de encontros com escritores, com leitores, com pessoas que gostam de livro de uma maneira geral, que gostam de cultura, que gostam de aprender, e isso é muito enriquecedor. É muito mais enriquecedor que dinheiro, do que qualquer coisa que a gente possa esperar na vida, né? O autoconhecimento, o conhecimento sobre as coisas, sobre o mundo, a autorresponsabilização que a gente recebe através disso e a responsabilização também que a gente acaba recebendo pelo mundo, pelos problemas do mundo. Então isso é uma grande honra, foi uma grande honra estar com todos vocês, foi de um aprendizado enorme, foi muito bom. Muito obrigada, Sim para a Literatura, vida longa ao programa. Estou passando aqui para parabenizar o Pereira e a Rede TV Sim pelo programa Sim para a Literatura, que completa 5 anos. É uma honra já ter tido no programa 2 vezes e ver como que o programa cresceu ao longo de sua trajetória, valorizando escritores, escritoras capixabas e até de fora do estado, promovendo e valorizando a escrita, a leitura em diversos âmbitos, aqui em nossa região e também em nível estadual. Então, um abraço apertado em cada um de vocês, que continue com esse programa maravilhoso, né, que é tão necessário, é tão valioso e tão precioso para a nossa população capixaba. Um abraço em cada um de vocês e que a literatura, sim, continue nos unindo e nos fortalecendo. É seguindo juntos com a alegria de compartilhar experiências de leitura e de escrita que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, em todas as edições do nosso programa Sim para a Literatura, temos um mantra que nos norteia. É fundamental que, para adquirir e manter o hábito da leitura, temos que prestar atenção a alguns comportamentos, eu até diria ter algumas manias, e, claro, permitir que os livros façam parte das nossas vidas. Então vamos ficar atento ao que sugere nossa parceira de longa caminhada, Uine Pereira, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Eu dividi essas dicas em como começar e por onde começar. Então a gente vai começar com as dicas do como começar. Mas você pode escolher o seu horário, por exemplo, na manhã, no café da manhã, durante o seu café ou na hora do almoço. Segunda dica essencial, carregue um livro com você em todos os momentos. Deixe o livro na bolsa. Por exemplo, na questão do transporte, se você tem um livro na bolsa e você está naquele período de transporte que é um período insuportável para todo mundo, você tem ali alguma coisa para fazer. E assim você também pode ler nos espaços entre atividades, como por exemplo, quando você está esperando na sala do dentista, quando você está no cabeleireiro.
E, obviamente, no maldito transporte público, que eu vejo muito no transporte público, que é a pessoa que lê em pé, no meio do sufoco, com uma mão segurando em cima e o livro aqui. E eu tenho certeza pra você que a viagem pra essa pessoa é muito mais suportável do que pra gente, né? Todos, eu me chamo Ludmila Calimans, professora de História da Faceli, e tô gravando esse vídeo em comemoração aos 5 anos do programa Sim para a Literatura, um programa dedicado à cultura, dedicado à educação, dedicado a falar sobre a vida cotidiana, e ele tem contribuído de uma maneira significativa para a cultura capixaba, em especial para a cultura da população de Linhares, né? E eu fico muito feliz em poder contribuir, em poder participar e poder fazer parte desse projeto, que não é só um projeto jornalístico, né, mas é um projeto educacional, cultural e social. Mais uma vez, eu parabenizo, né, a toda a equipe que tem se dedicado a desenvolver um programa de tanta excelência, com tantos convidados importantes que têm abordado aí temas relevantes para a sociedade. Parabéns, teve Sim para a Literatura. Na nossa dica de livro, eu quero sugerir para vocês a leitura de um livro que marcou a minha trajetória como leitor nos últimos anos. Então vamos ouvir juntos a sugestão de Lázaro Ramos, que é ator e escritor muito conhecido. Vamos que vamos! Bom, minha dica de livro tem sido uma dica que eu tenho falado faz uns 8 anos. É o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Teve uma vez que eu entrei numa livraria e comprei 4, mesmo sem ter para quem dar, porque eu acho que é um livro fundamental, que todo mundo deveria ler. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. É um romance, mas que eu acho que explica muito sobre as nossas relações no Brasil, sobre quem nós somos, como é que os negros chegaram nesse país e como as relações são mais complexas do que às vezes tentam fazer com que seja. Esse livro é fundamental, é um livro grosso, mas um livro muito prazeroso. Só para vocês terem ideia, ele tem mais de 940 páginas. Eu li esse livro em 1 semana e meia, passava madrugadas lendo e relendo, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que é que ia acontecer. Então esse livro eu vou sempre indicar. Toda vez que alguém disser assim, dica de livro, será Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. Olá, venho aqui dar os parabéns ao programa Sim para a Literatura por esses 5 anos. São 5 anos de dedicação à leitura. E esses 5 anos, na verdade, quem está sendo presenteado somos nós, amantes da literatura. Não só nós que escrevemos, nós que lemos. Então, muito obrigado ao programa Sim para a Literatura por esse presente que vocês têm nos dado durante 5 anos. Então, não poderia deixar de vir aqui e agradecer, parabenizá-los, dizer que é surpreendente e gratificante. Eu sei que gratificante seria aqui um clichê, mas não posso usar outra palavra que não gratificante, a forma como que vocês nos tratam quando estamos aí participando do programa, a forma respeitosa, a forma com que o âncora do programa, o professor Pereira, se dedica a nos atender. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos lembrar de uma matéria que repetimos no nosso programa Sim para a Literatura, para afirmar a posição sobre o gosto pela leitura. Um apaixonado por livros, um exemplo para todos nós. Literatura na veia. Se você acha difícil ler um livro por mês, imagina 128 em um ano. Parece impossível, né? Mas o Wendel Lopes conseguiu. São 100 páginas por dia. E essa rotina começou bem cedo. Ele tinha 10 anos quando leu o primeiro livro, A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. De lá pra cá, não parou mais. E aí, quando você tem uma leitura boa, prazerosa, que no meu caso foi nesse primeiro livro que eu tive contato, do Pedro Bandeira, isso faz com que você queira buscar sempre algo mais. E aí isso te faz um devorador de livros. Você está sempre buscando essa fonte de prazer, que é assim que eu encaro a leitura. Ele é servidor público, casado e ainda estuda todos os dias. Atualmente está lendo 5 livros ao mesmo tempo. Vai da fantasia às narrações da história, viaja pelo centro da Terra e no virar da página já está se aventurando pelo espaço. O devorador de livros não para. E olha que ele ainda participa de 4 grupos
de leitura. Como eu leio por prazer, é algo natural. Então você conclui uma leitura, mas você já tem uma fila de espera, que é o que eu chamo. Então, assim, você está lendo um, mas você já tem 2, 3, 4 que você, por indicações, por ter contato numa ação publicitária da própria livraria, você desperta esse interesse na leitura. Wendel garante, bem mais que leis que promovam a prática da leitura, o incentivo deve começar dentro de casa, dentro da sala de aula. A lei incentiva alguns tipos de comportamento. No caso da leitura, um preço mais acessível das obras, um investimento do Estado para disponibilizar essas obras, sejam por meio de biblioteca, sejam por meio de ações que despertem o interesse das pessoas. Então, assim, eu acho que é um pouco cultural. Nós precisamos amadurecer pouco a pouco para que desperte nas pessoas esse interesse pela leitura. Eu quero dizer que me senti lisonjeada por ter sido convidada pelo professor Pereira para participar desse programa. Considero de grande importância a valorização que ele dá à literatura, à gramática, à língua portuguesa, e esse programa tem incentivado muito as pessoas a voltarem ao hábito de ler, a adquirirem o hábito da leitura. Parabenizo o professor Pereira pelo grande incentivo e por ser incansável nessa luta para manter viva a chama da leitura. E a mensagem que eu deixo é essa: quem lê mais, entende melhor e fala muito melhor. Um grande abraço. E claro, pessoal, não podemos esquecer que ainda estamos em período de pandemia. Portanto, vamos seguir as orientações dos profissionais de saúde, ficando em casa dentro da medida do possível, usando a máscara ao sair na rua, a higienização das mãos. Temos que nos preocupar com a nossa saúde e com a segurança e com a vida dos nossos familiares. Naqueles momentos, estando em casa, vamos aproveitar para exercitar o hábito da leitura. Vamos juntos para a nossa coluna Participação de Telespectadores. Tenho lido na quarentena, sim. Inclusive, a quarentena foi bem explícito como a gente precisa da cultura, como a gente precisa da leitura, para a gente estar alimentando os nossos vazios, porque só a leitura que permite suprir essa necessidade humana. Participar de momentos que envolvam a leitura é sempre um prazer. E o programa Sim para a Literatura é uma dessas oportunidades de compartilhar o nosso amor pela leitura na intenção de envolver outras pessoas. A leitura é um hábito e deve ser cultivado desde muito cedo, em casa e na escola também. A gente viaja com a leitura. Nos tornamos personagens inimagináveis. Enriquecemos o nosso vocabulário, melhoramos a nossa escrita, passamos a compreender melhor o outro, a nós mesmos. E ainda melhoramos o nosso senso crítico. É nesse passo a passo de comemorar essa alegria com vocês que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Josemar Baroni. Ô Josemar, como é que você está? A gente sabe que quem tem a experiência de escrita que você tem, você publicou 20, vai lançar agora o 21º livro, né? Como é que é a sua experiência de leitura? Como é que você está organizando a leitura na sua vida? Atualmente, eu tenho dedicado com mais intensidade à leitura, mas a leitura faz parte da minha vida, né? Desde os primeiros, quando eu comecei a ler, embora, né, eu cresci no interior, né? Eu sou da zona rural, sou filho de famílias, né, família humilde, onde o acesso à informação era bem restrito, né? A gente quase não tinha contato com a literatura. Mas graças às professoras, né, que passaram, né, pela nossa casa, né, que é um outro fato interessante, né, porque como no interior era difícil, né, ter professores, os professores eles vinham, né, das cidades maiores, né, da capital,
e precisava encontrar acolhida, né, na casa de alguém. Então a gente teve a felicidade de alguns professores serem acolhidos, né, na minha casa, e com isso eles trouxeram, né, todo o material, né, didático, livros. Então o meu acesso foi graças a isso. Então, assim, desde que eu comecei a aprender a ler, me dediquei, né, à leitura, e talvez não uma leitura muito selecionada, né, que lia aquilo que estava ao meu alcance. Até porque no interior do estado a gente não tinha acesso à biblioteca, à livraria, né, Josemar? Verdade, a gente eu nem conhecia uma livraria, quem diz uma biblioteca, né. Quando eu comecei a estudar com 13 anos, né, que eu fui para a cidade vizinha, que tive contato, então aí o meu leque se abriu, né, mais. Mas nesse período, assim, desde cedo, né, sempre tive essa paixão por escrita. E eu lembro quando eu li o meu Pé de Laranja Lima, né, José Mauro Vasconcelos. José Mauro. É um clássico da literatura infantil juvenil. Verdade. Eu sempre falo, marcou toda uma geração. Né? Marcou. E eu li esse livro, acho que umas 4 vezes, né? Eu me apaixonei pelo livro, eu acredito que eu tinha meus 12, 13 anos, né? Depois eu reli, né, já na fase adulta. Mas atualmente eu tenho, assim, me dedicado a uma literatura mais técnica, né? Agora mesmo estou lendo a biografia da Michelle Obama, né? Não sei se você teve a oportunidade, mas eu estou já quase terminando, né? É um e-book. E é uma história muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela fala da história dela, ela fala todo o processo da política, né, que elegeu o Obama, né, o Barack Obama. Que a Michelle e o Barack Obama formaram um casal exemplar, né, durante 8 anos, ele como presidente dos Estados Unidos e ela como primeira-dama, que de certa forma colocou o mundo num estado de paz, né, de muito mais paz do que em outros momentos. E o interessante, que eu, né, agora lendo essa biografia dela, eu estou confirmando, né, verificando que foi o resultado de um projeto político, né, foi resultado de longos anos de trabalho, de envolvimento com a comunidade, com os problemas da comunidade. Então é uma história muito bacana mesmo, acho que vale a pena ler, até mesmo para quem é político, né, vale a pena ler, conhecer a história deles. Então, assim, eu estou voltado, né, para uma leitura agora mais técnica, voltado mesmo para a escrita, né. Eu li recentemente o livro de Luiz Antônio de Assis Brasil, que é um grande professor, mestre, né? Ele leciona em grandes universidades e agora tem oferecido cursos online, que, inclusive, professor, é uma oportunidade, né, para quem está nesse caminho da literatura, com a pandemia, né, que trouxe aí trouxe malefícios, mas trouxe também benefícios, né. Muitos cursos, né, de literatura estão sendo oferecidos, né, pela internet. Então, é uma forma de você se aperfeiçoar. Então, o Luiz Antônio de Assis Brasil, ele tem um livro que é Escrever Ficção, onde ele te dá passo a passo, né, de como escrever. Eu, quando comecei a escrever, né, professor, eu tinha a convicção que era eu publicar um livro e as portas iriam se abrir, né? Eu me tornar famoso, ia conseguir me dedicar totalmente à escrita e ganhar dinheiro com a escrita. E lancei meu primeiro livro, depois o segundo, e aí eu fui conhecendo realmente a realidade do livro e as dificuldades, né? Como diz, aí você acordou. Aí eu acordei do sonho, né? Tomou pé da realidade, né? Mas o bom é que, assim, eu conheci a realidade, né, as dificuldades da literatura, mas eu não desisti dos meus projetos, né? Eu continuei escrevendo, tanto que agora estou aí para publicar meu 21º livro. A gente vai falar desse livro na parte final desse encontro. Ô Josemar, como é que você se organiza para escrever? Porque assim, você tem a formação na área de administração, né? Você tem a atividade como professor na área de administração e também como secretário municipal de educação, de administração. Você é um cara, um profissional, naturalmente, que tem uma noção boa de planejamento. Como é que você se organiza para escrever, para que isso sirva de referência para nossos telespectadores que já escrevem e que têm interesse em escrever? Por gentileza. Professor, eu ouço, assim, muitos comentários, né? Tenho lido alguns comentários de alguns escritores. Alguns são mais rigorosos no planejamento para escrever, né? Outros são mais livres, né? Escreve qualquer hora. Eu tenho um planejamento, mas é um planejamento, sim, um pouco flexível, né?
Eu não tenho uma hora certa, assim, eu vou escrever de 8 horas, 9 e tal. Eu tenho um cronograma, né, durante o dia, inclusive eu começo o meu dia às 5 horas da manhã fazendo uma caminhada, né? Eu caminho todos os dias, independente se está frio, atividade se física. está quente. Atividade física, né? Faço essa caminhada. Na verdade, é uma caminhada correndo, né? Eu faço uma corrida, né? E com o cachorro que me acompanha, né? Inclusive agora ele está até com diabetes, eu nunca vi isso, né? É mesmo? Então depois, durante o dia, nesse momento, eu estou tendo um tempo maior que eu estou dedicando à literatura, eu distribuo entre estudos, leitura. Então normalmente eu estou lendo aí 1 ou 2 livros, logo no início, logo depois do meu café, né, das 7 às 8, 8 e meia, eu faço essa leitura. E depois, então, eu passo a dedicar à escrita, né? Produzir algum texto. Todos os dias? Todos os dias. E isso é fundamental, porque, assim, a leitura, ela tem um poder, né? Um poder muito grande, um poder gigantesco, porque ela consegue trabalhar, acho que, todos os nossos sentidos, né? É muito diferente do que eu ficar assistindo um vídeo, né? Um filme que eu sento na cadeira, na poltrona, estou comendo uma pipoca, tomando uma água, tomando alguma coisa, uma bebida, e aí, né, tá tudo ali para mim. Quando eu pego um livro, todos os meus sentidos precisam trabalhar, porque eu preciso imaginar, eu tenho que, né, fazer a leitura, eu tenho que voar no espaço, conhecer o perfil do personagem. O seu hábito de leitura contribuiu e contribui muito com a sua atividade de escrita? Professor, a leitura, ela contribuiu, assim, foi indispensável para a minha escrita, indispensável. Primeiro porque me ajudou a desenvolver, né, esse raciocínio, essa imaginação e até mesmo como lidar com as palavras. Eu consegui melhorar um pouco o meu vocabulário através da leitura, né? Então, ela abre esse caminho. Eu não tenho formação, né, em letras, em jornalismo, a minha formação, como o professor colocou, pedagogia, então eu sou pedagogo e também administrador e tenho algumas especializações nessa área da administração. Nos 2 últimos anos que eu tenho me dedicado ao estudo da literatura, participando de oficinas literárias e lendo livros técnicos voltados para a escrita. Ok. Mas então, assim, produzir 20 livros foi graças ao meu hábito de leitura. Ok. Ô Josemar, eu li alguns dos seus livros, né? A gente teve mais contato há um tempo atrás, depois você mesmo fez um afastamento, né? Você teve um afastamento dessa área de escrever, dessa atividade de escrever. Como é que você constrói seus personagens? Tem referência em alguém da vida real? Tem referência em personagens de livros que você leu? Vem da sua imaginação? Como é que você constrói? Professor, você tocou aí num ponto, acho que assim, num elemento fundamental de uma história, né, de um livro. O personagem, assim como o enredo, como o cenário, acho que são elementos que precisam ser trabalhados. Nos meus primeiros livros, eu vou até dizer que até o 20º livro, eu não tinha uma preocupação técnica na construção do personagem. E eu descobri exatamente participando de uma oficina e lendo, né, literaturas voltadas para técnicas de escrita, o importante é você construir o personagem. E claro que assim, a gente não inventa, a gente não cria, na verdade, né, professor? A gente sempre busca alguma informação já na nossa realidade, no nosso contexto. O personagem não sai do nada, na verdade. Ele não sai do nada, né? Mas assim, é comum, isso vai também de escritor para escritor, né? Eu posso trazer na minha história realmente um personagem da vida real. Assim, eu posso construir aquele personagem com base em alguém que eu conheço, né? Até mesmo às vezes até para fazer uma homenagem e tudo, então eu posso traçar todo o perfil daquele personagem com base em alguém que eu conheço. Fala rapidamente do livro que você está publicando agora, o seu 21º livro. O nome do livro, né, é Quando um Só Ama. Ele conta a história de José Vicente, que é um produtor rural, né, considerado aí feliz, casado, com 3 filhos, e até mesmo logo depois das comemorações de 10 anos das 2 filhas, ele é surpreendido com uma intimação para comparecer na delegacia. E ele comparece na delegacia para dar o depoimento e não volta mais para casa, né? Só volta anos depois, né? E aí, a partir da sua prisão, muitas coisas acontecem, né? Muitas surpresas. E
que ele assim precisa ter muita força e muito apoio, né, principalmente de um irmão, para poder superar essa situação. Então é uma história muito interessante, que conta essa parte aí da desventura, né, de uma pessoa que achava, que tinha certeza que estava vivendo o melhor da vida dele, o melhor momento da vida dele. Para saber o final... Tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Muito obrigado, Josemar. Obrigado. Saudações a todos. As portas estão abertas. Muito obrigado. Bom? A gente compreende a literatura como um direito fundamental, né? A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês ao nos prestigiar com a sua audiência nesta edição comemorativa do aniversário de 5 anos do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. E vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.